Olá, meus caros, estamos começando então a aula de hoje e nós iremos tratar de dois recursos de natureza bastante distinta, mas que eu geralmente deixo para o final do semestre ou depois de trabalharem os demais recursos em espécie, porque são recursos de utilização muito rara, não fazem parte do nosso dia a dia forense a interposição desses recursos como regra. Então, são recursos que eu deixo para trabalhar lá no final, depois de termos tratados e discutido os recursos mais importantes, né? Como apelação, agravo de instrumento, recurso especial, extraordinário, agravo interno, agravo em resp, recurso especial extraordinário, já falei. E aí, para nós analisarmos todos os recursos que estão no artigo 994, nós iremos trabalhar hoje os recursos ordinário e os embargos de divergência, recurso ordinário e os embargos de divergência. Vamos começar pelo recurso ordinário. Se alguém tiver alguma dúvida, já sabe, podem ir chamando aqui diretamente no áudio, assim como podem chamar no chat para fazer as perguntas. O recurso ordinário, o primeiro deles, ele tem assento, inclusive, constitucional. As hipóteses de cabimento do recurso ordinário estão previstas constitucionalmente. Estão no artigo 105 da Constituição Federal, inciso 1. Artigo 105, ou melhor, artigo 105, inciso 2 da Constituição Federal. Artigo 105, inciso 2 da Constituição Federal, estão as hipóteses de cabimento do recurso ordinário. E o recurso ordinário, também disciplinado no CPC, no artigo 1027. Então, na hora de estudarmos o recurso ordinário, nós iremos ver tanto na Constituição Federal, no artigo 105, inciso 2, quanto no Código de Processo Civil, no artigo 1027. Muito bem, vamos então por parte aqui. Como o próprio nome diz, o recurso ordinário ele é um recurso voltado para a instância ordinária, porque ele é um recurso ordinário. O próprio nome já nos induz à conclusão de estarmos diante de um recurso de natureza ordinária, voltado, portanto, para a instância ordinária. Me lembrem aí, o que diferencia estarmos na instância ordinária e estarmos na instância extraordinária? Há restrições, há limitações quanto a um ou quanto a outro? O que vocês têm a me dizer? Alguém aqui esteve presente na aula que eu disponibilizei vocês participarem da pós ou não? Alguém? Nada? Não? Na ordinária, se analisa o direito subjetivo, e na extraordinária, o direito objetivo. Isso quer dizer que há limitações, olha aí, e aí Lucas já, eu ia perguntar, isso quer dizer que há limitações argumentativas ou cognitivas na instância extraordinária? E aí Lucas já trouxe isso, que há uma impossibilidade de discussão do caso concreto, que bota um asteriscozinho ali, porque não é exatamente assim, porque tem que analisar o caso concreto para analisar a violação do direito objetivo. Gabriel, na extraordinária, análise de violação da lei infraconstitucional ou constitucional, e na ordinária, análise do mérito em observância à lei. Tive meu dia, não consigo liberar meu áudio, certo? Pois bem, vocês estão no caminho certo mesmo. E essa diferenciação, pessoal, de instância ordinária e instância extraordinária é uma compreensão de extrema importância. Isso é muito importante para vocês compreenderem a forma
de argumentação no recurso especial, no recurso extraordinário. Isso permite vocês, ao entenderem a natureza do recurso, vocês compreendem a linha argumentativa possível no recurso, e isso com certeza viabilizará um manejo melhor desses recursos. Se você tiver muito claramente, portanto, qual é o que se busca tutelar na instância ordinária e o que se busca tutelar na instância extraordinária. Pois bem, aí quando eu estava falando da instância ordinária, eu disse, olha pessoal, a instância ordinária, ela é em regra composta pelos tribunais juízo do primeiro grau e tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Você lembra que eu disse isso? Pois bem, só que eu mandei botar um asterisco porque existem hipóteses que tribunais superiores podem julgar recursos na instância ordinária. Nós temos, portanto, hipótese de instância especial ou instância extraordinária com competência para julgamento de recurso ordinário. Ou seja, o STJ e o STF, eles também fazem parte da instância ordinária em caráter excepcional. Em regra, eles não são cortes revisionais. STJ e STF, em regra, não servem como uma terceira instância para reapreciação do caso concreto. Mas, em determinadas circunstâncias, os tribunais superiores funcionam sim como cortes de revisão dentro da instância ordinária. E que circunstâncias são essas? Pois bem, essas circunstâncias a que me referi estão no artigo 102, inciso 2 e 105, inciso 2. São as hipóteses que o STF funciona como instância ordinária e as hipóteses em que o STJ funciona como instância ordinária. Então, em que circunstância que o STF, julgando recurso, funciona como instância ordinária? Artigo 102, inciso 2 da Constituição Federal. O artigo 102, inciso 2 da Constituição Federal, dá ao STF a competência recursal na instância ordinária. O inciso 3, que nós já falamos, ele trata dos recursos vertidos ao STF para a instância extraordinária. O inciso 2 trata dos recursos ao STF na instância ordinária. Isso vale tanto para o STF quanto para o STJ. O STF é artigo 102, inciso 2. O STJ é artigo 105, inciso 2. Os dois, portanto, estão no inciso 2. Assim como os dois estão no inciso 3 para tratar de recurso na instância extraordinária. Estão compreendendo? Então, para um recurso ordinário STF, 102, inciso 2. Para um recurso ordinário para o STJ, artigo 105, inciso 2. Para um recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3. Para um recurso especial, artigo 105, inciso 3. Ok? Ordinário, incisos 2, extraordinários, e aí extraordinário especial, no inciso 3 do artigo 102, STF, e artigo 105, STJ. Muito bem. Eis aqui, então, já antecipo para vocês que essas são as hipóteses de cabimento para o recurso ordinário para o STJ e o STF. E o novo CPC, ele reafirma isso no artigo 1027. Ele fala no artigo 1027, serão julgados em recurso ordinário. Inciso 1, STF. Inciso 2, hipótese para o STJ. E aqui ele repete as hipóteses de cabimento relacionadas ao processo civil, ele repete as hipóteses de cabimento da Constituição Federal que dizem respeito ao processo civil. Então, para a gente não ficar perdido e lendo dispositivos que não dizem respeito ao processo civil e ao processo penal, por exemplo, que lá trabalha o recurso ordinário em habeas corpus, né?
Vamos focar aqui no CPC, que ele sintetiza, portanto, as hipóteses constitucionais que admitem recurso ordinário em processos cíveis, ok? Diz assim, então, artigo 1027. Deixa eu compartilhar com vocês essa tela aqui, para aqueles que não estão... Está aparecendo aí para vocês? Estão conseguindo ver aí a tela? Sim. Ok, então vamos lá. Está aqui, ó. Artigo 1027 do CPC. Serão julgados em recurso ordinário. 1. Pelo STF. Esta, então. Eu estou indo devagar, inclusive porque, como diz a música, ando devagar porque já tive pressa. E é um assunto que não é extenso, então a gente pode trabalhar com mais calma, que vai caber tudo dentro hoje da aula de hoje. Inciso 1. Serão julgados em recurso ordinário pelo STF. Então, inciso 1 versa de hipótese de cabimento de recurso ordinário de competência do STF. E aí, Lucas está dando uma contribuição aí, colocando para vocês os artigos. Os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção. Nós temos aqui, então, 3 procedimentos, 3 ações constitucionais, inclusive, que o recurso interposto neles pode ser julgado pelo STF. Quando que vão ser julgados pelo STF? Primeiro, tem que estar presente uma decisão em um mandado de segurança, em um habeas data ou em um mandado de injunção. Outro requisito, que tenha sido decidido em única instância. Decidido em única instância. É a mesma coisa do recurso extraordinário? Recurso extraordinário falava isso também, não falava não? Em única instância? Mesma coisa do recurso extraordinário? Recurso extraordinário falava que cabia recurso extraordinário quando decidido em única instância. Vocês se recordam disso? É igual a hipótese de cabimento? Não, ninguém respondeu, mas não é igual. Primeiro, porque no recurso extraordinário não se faz referência ao procedimento. Em qualquer procedimento, sem falar em mandado de segurança, habeas corpus, nada, tá? Então ele falou que cabe, aqui é mandado de segurança, habeas data ou mandado de junção, decididos em única instância. No recurso extraordinário, fala em última ou única instância. Isso quer dizer que cabe recurso extraordinário caso o processo tenha começado no primeiro grau, tenha subido para o TJ e do TJ cabe recurso extraordinário. Assim como cabe recurso extraordinário, por exemplo, de uma decisão do STJ que violou a Constituição Federal, desde que tenha sido decidido em última instância. Aqui percebam que o requisito fala em única instância pelos tribunais superiores. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que cabe recurso ordinário para o STF quando estivermos diante desses procedimentos de competência originária do STF. Só quando estivermos diante, por exemplo, de um mandado de segurança que já foi impetrado no STF, não, desculpa, quando já tiver sido iniciado no Tribunal Superior. Então, por exemplo, impetrou mandado de segurança no STJ. Como impetrou-se já no STJ, é um tribunal superior? É um tribunal superior. Então, eu impetrei o mandado de segurança já no STJ. Contra a decisão havida no mandado de segurança, ou melhor, essa decisão havida no mandado de segurança é uma decisão havida em única instância. Não houve uma instância anterior que apreciou, já começou lá em cima. Portanto, em única instância pelo Tribunal Superior. Ou seja, já temos aqui alguns procedimentos, que são esses 3. Segundo, tem que ter sido em única instância de um Tribunal Superior.
Isso quer dizer que o tribunal, que será considerado uma instância ordinária? Sim, tem ações de competência originária, por exemplo, tem mandados de segurança, que a depender de quem seja a autoridade coatora, você tem que impetrar no STJ. Assim como você tem ações de competência originária do STJ, ação contra, por exemplo, deputados, mandado de segurança contra atos da mesa, sei lá, da mesa da Câmara dos Deputados, sei lá se é do STJ isso, mas digamos que seja um mandado de segurança contra um ato da mesa da Câmara dos Deputados. Não sei se é do STJ ou do STF essa competência, mas digamos que seja. Caso seja, impetra-se esse mandado de segurança diretamente lá no STJ. É uma ação de competência originária do STJ. E como é de competência originária, sempre que estivermos diante de competência originária, é competência ordinária. Não se pode começar o processo numa instância em que não caiba o revolvimento do contexto fático probatório. Sempre que estivermos em competência originária, ela vai ser uma competência ordinária. Entendeu? Por exemplo, não se poderia começar o julgamento do mensalão lá no STF e o STF falar: não, mas eu não posso analisar provas, eu não posso ouvir testemunhas, eu não posso produzir provas e nem. Não, mas aí peraí, pô, a instância, se é a única instância que tem disponível, é uma instância ordinária. Então, quando o STJ ele conhece originariamente de um mandado de segurança, esse mandado de segurança no STJ, ele é de competência originária, ele é na instância ordinária. A instância ordinária e originária é isso. Sempre que estivermos diante de uma instância, sempre que estivermos diante de uma competência originária, necessariamente terá que ser uma instância ordinária. Porque você não pode começar numa instância que não seja possível o revolvimento do contexto fático probatório, que não se possa discutir fatos e nem provas dentro de uma competência originária. Então, em todo o processo de competência originária, por exemplo, ação rescisória. A ação rescisória, ela pode ser proposta em algumas circunstâncias no STF, ela pode ser proposta no STJ. Quando essa ação rescisória ela é proposta no STJ, no STF, não se pode falar em restrição ao conhecimento de fatos ou provas. É amplamente aceita a produção de fatos e provas. Imagina que tenha sido fundada essa ação rescisória em alegação de erro de fato ou falsidade de uma prova. E essa ação foi proposta porque é de competência originária do STF. É no STF quem vai ser feita a perícia, vai ser valorada essa prova pericial. Então, o contexto fático probatório vai estar todinho acessível naquela instância, que não seria razoável termos uma instância originária, ou seja, começar um processo com restrição ao conhecimento de fatos e provas. Ok? Pois bem, então vamos lá, voltando para as hipóteses de cabimento aqui. O recurso ordinário pode ser STJ, pode ser STF. Primeiro, STF. Quais são os requisitos que precisam estar presentes? Primeiro, só diante de mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Só essas três hipóteses. Primeiro requisito é esse. Ah, mas está aqui numa ação rescisória. Cabe recurso ordinário em ação rescisória? Aí você abre aqui e você fala, não, a ação rescisória não está referido aqui. Por que só está falando mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção? São as ações constitucionais que estão aqui previstas na Constituição e no artigo 1027, inciso 1. Primeiro requisito é esse. Segundo, tem que ter sido decidido em única instância por um tribunal superior, ou seja, ele já tem que ter começado no tribunal superior. Ele já teve início lá no STJ, esse processo. E, por fim, quando denegatória a decisão. É muito esquisito isso. Esquisito não é, mas vamos dizer assim, é atípico. Isso acontece muito no mandado de segurança, né? É o comum de acontecer no mandado de segurança, é que, a depender da solução do litígio, cabe recurso A ou cabe recurso B. Se você estiver diante de uma solução pela concessão da segurança, ou seja, pela procedência do mandado de segurança, por exemplo, cabe o recurso A. Se você estiver diante da denegação da segurança, ou seja, julgar improcedente o seu mandado de segurança, cabe outro recurso. E aqui esse outro recurso é o recurso ordinário.
Se o processo tiver começado no STJ, então, um mandado de segurança, começou no STJ, e esse mandado de segurança ele foi denegada a segurança, você interpõe um recurso ordinário. Se a segurança ela foi concedida, não foi denegada, a parte contrária, ou seja, a autoridade coatora e o ente a quem ele está relacionado, o ente público que está relacionada à autoridade coatora, ela, ao invés de interpor um recurso ordinário, ela vai poder interpor um recurso extraordinário. E aí só vai ter instância ordinária uma única vez. O que decidiu no STJ foi a única instância ordinária. Se ela for concessiva da segurança, bom para o jurisdicionado. Se ela foi concessiva da segurança, a parte contrária só pode interpor recurso extraordinário. Se ela é denegatória da segurança, a instância ordinária não está encerrada e a parte pode interpor um recurso ordinário. Não deixa de ser uma garantia, né, do cidadão administrado. Se você conseguiu o seu mandado de segurança, ele foi reconhecido como sendo um ato ilegal e abusivo, o recurso contra esse ato vai ser interposto pela autoridade coatora ou pelo ente lado, esse recurso vai ser um recurso extraordinário, com todas as limitações que vocês já aprenderam de recurso extraordinário. Não pode revolver os fatos e as provas, não serve para discussão do direito local, não serve para analisar cláusula de contrato, não serve se a jurisprudência do STF estiver de acordo com aquele entendimento, não cabe para quando não houver, enfim, todas aquelas restrições que nós falamos para o recurso extraordinário. Portanto, se o cidadão tem um mandado de segurança acolhido, concedida a segurança, quem foi a autoridade coatora e o ente a quem está vinculado vai recorrer através de um recurso extraordinário. Se a decisão for denegatória pelo STJ, cabe recurso ordinário. Estão entendendo até aqui? Estão entendendo até aqui? Sim. Pois bem. Percebam que é uma ação, e eu honestamente não gosto muito de dar aula sobre recurso ordinário nem embargo de divergência, porque ele está muito distante da nossa realidade. Todos vocês verão na vida de vocês, todos vocês verão na vida de vocês apelação, agravo interno, agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário. Agora, recurso ordinário, embargo de divergência, são recursos que não fazem parte do nosso dia a dia. E eu, como pragmático que sou, que gosto de resolver problemas concretos e, né, talvez por ser advogado e processualista, gosta de resolver o problema em concreto, essas aulas que a gente não tem muita utilidade na prática são aulas que eu não gosto muito de ministrar, não, mas está no conteúdo, né? Vocês vão fazer OAB, vocês vão fazer concurso daqui a pouco, e vocês estão na graduação, vocês têm que ter realmente um conhecimento geral sobre tudo, não pode sair também sem ter visto essas coisas elementares. Beleza? STF, check. Podemos ir para o recurso ordinário no âmbito do STJ? Pois bem. Então agora a gente vai para o artigo 1027, inciso 2. Artigo 1027, inciso 2. O que o artigo 1027, inciso 2 faz? Ele sintetiza as hipóteses de cabimento que estão previstas constitucionalmente. Ele sintetiza as hipóteses de cabimento do artigo 105, inciso 2. O artigo 105, inciso 2, ele traz a competência do STJ para julgamento de recurso ordinário. O 1027, ele fala, vai lá na Constituição, pinça as hipóteses de cabimento que são em matéria civil e transcreve aqui no CPC. Ele não vai trazer para cá as hipóteses de cabimento relacionadas ao processo penal. Ele traz aqui apenas para o processo civil. Estou aqui falando de mandado de segurança. Alguém aí sabe o que é mandado de segurança? Já viu o mandado de segurança? Já manejou o mandado de segurança? E sabe a natureza de um mandado de segurança? Direito líquido e certo. É o seguinte, pessoal. Mandado de segurança, ela é uma ação de conhecimento, tá?
A diferença do mandado de segurança é que ele é um procedimento especial. E esse procedimento especial do mandado de segurança, ele tem algumas restrições à sua utilização. E você só pode utilizar o mandado de segurança para alegar que o seu direito que está em discussão, ele é um direito líquido e certo, né? Como o Lucas pontuou aqui. E a violação ao direito líquido e certo, ela só pode ser demonstrada através de provas pré-constituídas, que a gente chama. Ela só pode ser evidenciada, você só pode demonstrar a violação do seu direito líquido e certo através de provas documentais ou provas documentadas. Há uma restrição, portanto, no mandado de segurança à dilação probatória. Não cabe no mandado de segurança produzir provas. Você não pode, no mandado de segurança, ouvir testemunhas, não pode pedir o depoimento da parte contrária, não pode fazer perícia, não pode, nada disso pode ser feito no mandado de segurança. Você só pode impetrar o mandado de segurança se você já tiver com a prova da violação do direito líquido e certo. O mandado de segurança não é um procedimento obrigatório. Você pode optar pelo mandado de segurança. E você pode optar pelo mandado de segurança e deve optar, ou pode optar pelo mandado de segurança, se você tiver a prova já produzida. Você não tem mais provas a produzir dentro de um processo. Todas as suas provas são pré-constituídas, que a gente chama. Lembre-se lá em provas que vocês viram que a prova tem dois tipos. Tem a prova pré-constituída e tem a prova causal. Lembram-se disso? A prova pré-constituída, como o próprio nome diz, é aquela que ela é constituída fora do processo, em que você já vai para o processo com uma prova produzida. Então, um contrato, por exemplo, é uma prova pré-constituída. A prova documental, em geral, é uma prova pré-constituída. Você leva ao processo as provas que foram produzidas fora do processo. Uma gravação, uma filmagem, tudo isso é uma prova pré-constituída, é uma prova de fora do processo. Já as provas causais são as provas que são produzidas dentro do processo, como, por exemplo, um depoimento pessoal, como, por exemplo, uma oitiva de testemunha, como, por exemplo, uma perícia, certo? Pois bem, o mandado de segurança, ela exige que a prova nela produzida para demonstração da violação ao direito líquido e certo seja uma prova pré-constituída. Você já tem que entrar mostrando tudo que você está dizendo. Tudo que você alega tem que estar demonstrado através de prova documentada. Como eu estava falando, é um procedimento facultativo. Se você já tem a prova pré-constituída, você pode entrar com mandado de segurança. Se você não tem a prova pré-constituída, você entra com ação ordinária. Aí você entra com uma ação, pede produção de provas. E o mandado de segurança não é para qualquer circunstância que você pode utilizar. Você pode utilizar o mandado de segurança contra ato ilegal e abusivo. E aí você tem as hipóteses de quem são autoridades coatoras, né? Quem são o que para a ação ordinária seria possivelmente o réu do processo. E aqui no mandado de segurança, a gente não chama de réu, a gente chama de autoridade coatora. Porque, diferentemente do processo ordinário, quem responde como autoridade coatora é quem praticou o ato ilegal ou abusivo. É a autoridade pública que praticou o ato ilegal e abusivo. Então, se você vai impetrar um mandado de segurança, por exemplo, contra um edital da Polícia Militar, por exemplo, que tem uma restrição absurda ao princípio da igualdade, esse mandado de segurança, o ato ilegal e abusivo é quem elaborou, é quem apresentou, é quem assinou a publicação daquele edital. Então você vai ter lá o comandante-geral da Polícia Militar, você vai ter o secretário de administração, são as autoridades públicas que praticaram o ato tido como ilegal ou tido como abusivo. Mas se você entrar com uma ação de conhecimento, você não vai entrar contra o comandante-geral da Polícia Militar. Você não vai demandar contra o agente que praticou o ato. Você vai demandar contra a pessoa de direito público a quem ele está vinculado. A quem que o comandante-geral da Polícia Militar está vinculado? Está vinculado ao Estado da Bahia. Então, se eu vou entrar com uma ação de conhecimento, uma ação comum, eu vou entrar contra o Estado da Bahia. Se eu vou impetrar o mandado de segurança, eu vou impetrar contra ato do comandante-geral da PM, tá? Então, estou fazendo essa pincelada geral só para vocês terem essa noção
Não sei se já tiveram em alguma oportunidade no curso informação sobre mandado de segurança. Depois, quem tiver mais interesse, dê uma olhadinha na lei do mandado de segurança. Pode até pesquisar, lei do mandado de segurança, LMS. É a lei 12.016. 12.016 de 2009. 12.016. Lucas, você que não está fazendo nada, escreva aí, lei 12.016/09. Beleza? É a lei do mandado de segurança. Vale a pena dar uma olhadinha nas hipóteses de cabimento, quem pode ser a autoridade coatora. Escreva aí para o pessoal depois dar uma passeada. Isso aí, e olha, vocês que vão em breve se formar, vocês vão ver que possivelmente vocês vão ser demandados a impetrar mandado de segurança, porque acontece muito concurso público, impetração de mandado de segurança, acontece muito em licitações, em concorrências, então é um conhecimento que vocês precisam ter, tá? Recomendo que vocês estudem o mandado de segurança, que está disciplinado na lei aí, obrigado Lucas, 12.016 de 2009. Pois bem, voltando então aqui ao nosso CPC. Ah, tá compartilhando a tela ainda, né? Vocês estão vendo aí, ó. Vamos voltar agora então. Artigo 1027, inciso 2. Vamos agora falar as hipóteses em que o STJ é quem irá conhecer do recurso ordinário. Primeira hipótese é: o STJ irá recurso ordinário, vejam aí a tela, ele vai julgar em recurso ordinário os mandados de segurança decididos em única instância. Olha só, reparem que aqui ele restringiu apenas a mandado de segurança, tá? Então, mandado de segurança decididos em única instância pelos TRFs ou TJs. Contra decisão em mandado de segurança de TRF, de TJ em única instância, ou seja, competência originária de TJ ou de TRF, quando denegatória a segurança. Galera, isso não pode errar. Recurso ordinário, pensem, associem imediatamente a denegação da decisão, denegação da segurança. Sempre que ela for contrária ao cidadão, ao jurisdicionado, é permitida a ampliação da instância ordinária. Repare que é uma garantia, portanto, do administrado, do jurisdicionado, do cidadão. Se a seu mandado de segurança ele for denegado, cabe recurso ordinário. Se esse mandado de segurança tiver sido iniciado em um tribunal regional, em um TJ, foi denegado, STJ. Se ele começou num tribunal superior, foi denegado, STF, ok? Então vamos voltar aqui. Em mandado de segurança decidido em única instância por TRF ou TJ, quando denegatória a decisão. É importante que vocês assimilem que o recurso ordinário ele é uma garantia do jurisdicionado. Porque se não coubesse recurso ordinário, nesse caso, caberia recurso especial ao invés do recurso ordinário. E o recurso especial tem muitas restrições que o recurso ordinário não tem. Você não vai encontrar aqueles filtros redutores que a gente tem no recurso especial para o recurso ordinário. Porque o recurso ordinário é mutatis mutandi a natureza de uma apelação. Ela pode devolver ao conhecimento, portanto, o conhecimento de toda a matéria. Qualquer interpretação que nós fizermos do recurso ordinário, nós vamos fazer à luz das regras e dos princípios que regem a apelação. A apelação é a rainha dos recursos, é o principal recurso. Nos casos omissos, portanto, a gente toma de empréstimo são as disposições da apelação. Tanto é que a gente vê ali no parágrafo 2º, mais adiante, ele fala que aplica-se ao recurso ordinário 1013, parágrafo 3º. Mais adiante, ele trata das hipóteses de agravo, mas ele tem, portanto, uma natureza jurídica tal qual a apelação tem.
Ambos são vertidos para uma instância ordinária, como tal, devolvem amplamente o conhecimento da matéria para o juízo ad quem. Pode revolver contexto fático probatório? Pode. Pode discutir a justiça da decisão? Pode. É para fazer a justiça do caso concreto? É. E aí repare que o STJ, ao julgar, e aí preste atenção nisso, depois que o STJ julgar em recurso ordinário, não pode interpor recurso especial, porque você já está no STJ. O STJ já julgou e, obviamente, o STJ, quando julgar, ele vai julgar de acordo com a lei federal. Então, se você interpôs o recurso ordinário para o STJ, por exemplo, é claro que depois de julgar no STJ, você não pode interpor um recurso especial para o próprio STJ. Tá claro isso? Inciso 2. Pelo visto não está claro para ninguém. Vocês estão num silêncio aí sepulcral. Segunda hipótese, repete, por favor, a natureza jurídica. Maria Rosa. Maria Rosa é a natureza jurídica de um recurso ordinário. Olha o nome dele dizendo aí. É um recurso destinado para a instância ordinária. Aliás, no processo do trabalho, repare que lá não existe apelação. Processo do trabalho, o recurso lá de apelação, o equivalente à apelação, chama recurso ordinário. Porque é um recurso ordinário mesmo. Um recurso que não é ordinário, ele é extraordinário ou é especial. Fora isso, é um recurso ordinário. Então, a nossa apelação, por exemplo, poderia chamar tranquilamente recurso ordinário, porque é um recurso vertido para a instância ordinária. O recurso ordinário que nós estamos lidando aqui, ele é um recurso que tem a mesma natureza de uma apelação. Ele é um recurso que é destinado a discutir a justiça do caso concreto. Ele serve para reapreciar, portanto, os elementos de fato, de prova do caso concreto para dar a melhor solução àquele caso. É para analisar se o direito subjetivo da parte foi ou não violado naquele caso. E é claro que, como vocês sabem, dentro da instância ordinária, pode discutir tudo, inclusive lei federal, inclusive dispositivo constitucional. Então, se tem um recurso ordinário para o STJ, por exemplo, é claro que o STJ vai julgar de acordo com a lei federal. Por isso, eu não tenho depois um outro recurso. O STJ, quando julga um recurso ordinário, ele não julga só os fatos e as provas. É claro que não. Ele julga os fatos e as provas e o faz à luz da lei federal. Ok? Então, diferentemente do recurso extraordinário, do recurso especial, o recurso ordinário tem a mesma natureza da apelação, ou seja, é um recurso destinado à instância ordinária. Ok? Segunda hipótese. Rapaz, essa segunda hipótese, a linha B, então, eu só vi uma única vez isso. Sabe onde foi que eu vi esse caso? Artigo 1027, inciso 2, a linha B. Sabe onde foi que eu vi? Na avaliação integradora da Católica. O único lugar que eu vi. E eu errei a questão. O pessoal veio me procurar. Professor, tem uma... Aí, lógico, vocês alunos são treteiros, retados. São professor, existe hipótese, não sei de que lá. Eu falei, agravo de instrumento para o STJ? Não. A pergunta foi, professor, existe hipótese de interposição de agravo de instrumento diretamente para o STJ? Eu falei, não. Agravo de instrumento é um recurso cabível contra a decisão do primeiro grau e ele é julgado por um TJ ou por um TRF. Então, respondi e fiquei. Aí os alunos não ficaram contentes, né? Ficaram, mas professor, tem certeza? Eu falei, tenho, claro que sim. Outra hipótese e tal. Aí o pessoal, não, mas tem essa questão aqui. Eu li e falei, não é possível, gente. Olha só. É a exceção da exceção da exceção aqui, que a gente vai trabalhar com ela daqui a pouco. Pois bem, esse inciso 2 ele diz que serão julgados em recurso ordinário pelo STJ os processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro, vocês estão acompanhando aí, não estão? Nos processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e, de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Imagina que os Estados Unidos resolveram processar uma pessoa brasileira, uma pessoa residente aqui no país. E aí, processou essa pessoa. Essa pessoa, ela vai ser julgada por um... Ela vai ser julgada, como está aqui, ó, no artigo 1009, aqui, ó,
Cadê? Aqui, ó, artigo 1009, ó. O artigo 109 da Constituição diz as hipóteses em que o juiz federal irá julgar. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro, ou organismo internacional, ou pessoa domiciliada ou residente no país. Ou seja, cabe ao juiz de primeiro grau. Qual recurso cabível contra essa decisão? Aí, ó. Vai, cadê? Vai para. A gente volta aqui agora. Para aqui, ó. Vai para essa decisão, o recurso ordinário vai pular para o STJ. Vai pular para o STJ. Essa demanda, primeiro grau, pula direto para o STJ. Para o recurso ordinário vai ser pulado para o STJ. E da mesma forma que o agravo de instrumento interposto neste processo, ele vai pular diretamente para o STJ. É a exceção da exceção da exceção da exceção. A única hipótese que eu conheço, pelo menos, que o agravo de instrumento ele é dirigido ao STJ. É o único, é o único. Contra a decisão movida por um Estado estrangeiro ou organismo internacional contra um município ou uma pessoa residente domiciliada no Brasil, o recurso cabível contra a decisão, se for interlocutória, é agravo para o STJ ou, se for sentença, é recurso ordinário para o STJ. Ok? Essas são as duas hipóteses de cabimento ordinário para o STJ. Parágrafo 1º. Vejam aí, ó. Está falando agora. Nos processos referidos no inciso 2, a linha B, contra decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento dirigido para o STJ. Confesso, achei uma maldade terrível, terrível cobrar isso na avaliação integradora. Obviamente não fui eu que fiz essa questão, mas achei uma maldade incrível. Aplica-se para terceiro, teoria da causa madura, Paraná, cadê mais aqui? Requisito de admissibilidade, aqui, ó. Tanto é verdade isso que eu estava falando, que recurso ordinário e apelação são parentes próximos. São ali irmãos gêmeos bivitelinos. São diferentes, mas têm a mesma origem, nasceram juntos. Tanto isso é verdade que quando a gente lê o artigo 1029, a gente vê isso aqui, ó. Ao recurso interposto no artigo 1027, inciso 2, a linha B, ou seja, interposto contra a sentença, aplicam-se quanto aos recursos, aos requisitos de admissibilidade e ao do procedimento, as disposições relativas à apelação e o regimento interno do STJ. Em vez de ver regimento interno do TJ, do TRF, é claro, a gente vai ver o regimento interno do STJ, como que esse recurso ordinário vai se processar lá no tribunal. Portanto, é parente, é irmão aqui da apelação, porém gêmeos bivitelinos, não tem a mesma cara, ok? Agravo de instrumento, contra razões e fim de papo. Recurso ordinário, minhas crianças, é só isso. É só isso. Eu preciso só que vocês estejam atentos, então. Vocês possivelmente irão interpor. Por exemplo, se você interpuser um mandado de segurança contra o prefeito, se você interpuser impetrar, a palavra correta é impetrar. Se você impetrar um mandado de segurança contra Netinho, você, ao final desse mandado de segurança, vai interpor qual recurso? Impetrou mandado de segurança contra Netinho. Ao final, você vai interpor qual recurso ordinário, Lucas? Todos concordam? É unanimidade? Quem mais? Um voto só não é colegiado, não, viu? Não estamos nas exceções do artigo 932. Lucas não pode julgar monocraticamente. Precisamos do colegiado. Então, por falar nisso, enquanto vocês pensam aí, o regimento interno dos juizados especiais contém uma excrescência que eu reputava uma inconstitucionalidade absurda. Vocês viram da ordem dos processos nos tribunais e não lembro se vocês... Uai, eu saí? Meu outro perfil não saiu não, eu só fechei. Ah, tá, quando fecha o compartilhamento.
E não lembro se eu comentei com vocês, mas nos juizados especiais aqui da Bahia, as turmas recursais, tem uma disposição que eu acho um absurdo, que é o relator, ele registra o voto dele lá no sistema. Se os outros julgadores não forem contra, não falarem nada lá no sistema, é como se tivessem votado favorável ao relator, ao voto do relator. Então fica unanimidade pelo fato de apenas um ter manifestado a vontade. A ausência de manifestação dos outros jogadores, ela é uma presunção de concordância com o relator. Isso para mim é uma excrescência, que quando eu vi isso eu falei, meu Deus do céu, isso é coisa do TJ Bahia, isso é coisa de juizados especiais, que absurdo. Eis que o regimento interno do STJ, quando criou os julgamentos virtuais no STJ, eles igualmente fizeram essa previsão de unanimidade por presunção. Ele coloca o voto lá no sistema, fica 7 dias o voto lá. Se os outros ministros não se derem o trabalho de abrir e votar, é como se eles tivessem concordado com o relator. Isso é um absurdo. É um absurdo, porque não houve um julgamento colegiado, houve um julgamento monocrático. Enfim, e aí, voltando aqui, pois é, quem cala consente, pô, mas ele não está consentindo a bem ou a mal dele, né? Ele está consentindo com o direito dos outros, e isso não pode. Todo mundo tem que dizer, tem que julgar. Se o princípio da colegialidade, a gente quer que seja julgado por um órgão colegiado, e não por um órgão monocrático e que presume-se colegiado diante do silêncio. É um absurdo isso. Se fosse em prol da parte, a parte que não se manifesta consentiu. Beleza, aí é ônus dela se manifestar. Mas o julgador não deveria ser admitido jamais. Pois bem, então, aí eu perguntei aqui. Impetrou mandado de segurança contra o prefeito de Salvador. Da decisão do mandado de segurança, e esse mandado de segurança contra prefeito, é ação de competência originária do Tribunal de Justiça. Então, se impetra o mandado de segurança no Tribunal de Justiça. Dessa decisão no mandado de segurança, cabe que recurso? Lucas falou, cabe recurso ordinário. Anderson falou, ordinário, se a decisão for denegatória. É isso mesmo? Alguém mais concorda? Alguém discorda? O recurso é esse? Qual recurso? Quais são os recursos cabíveis? Silvia, você que está aí com a mão no teclado, dê seu voto. Por omissão não vale não. Anderson, Anderson, tá certo, que é o seguinte, a resposta aqui, a boa e velha, depende. Qual foi o resultado do mandado de segurança? Se alguém bater no seu escritório e dizer, doutor, tem um mandado de segurança aqui, qual é o recurso cabível? Você vai dizer, depende. Esse mandado de segurança, ele foi impetrado aonde? No primeiro grau? Ou é um mandado de segurança de competência originária do tribunal? Hein? Ele foi impetrado no primeiro grau ou ele foi impetrado já no tribunal? O cara vai dizer, ah, doutor, foi impetrado no tribunal. Certo, agora me responde. Qual foi o resultado? Concedeu a segurança ou denegou a segurança? E, doutor, tá aqui escrito aqui, ó. Denego a segurança. Ah, então é denegatória. Se ela é denegatória, então estamos diante de uma hipótese de cabimento do recurso ordinário. Nós poderemos interpor recurso ordinário porque nós perdemos. Mas e se nós tivéssemos ganhado um mandado de segurança? O silêncio passa a impressão de que a pessoa aceita. Pois é. Mas não pode, né? A pessoa, nesse caso, não é a titular do direito que está sendo posto em julgamento. O silêncio dela não poderia servir como um ato de vontade, manifestação de vontade. E se o mandado de segurança contra Netinho for concedida à segurança? O município de Salvador pode interpor qual recurso? Se houver a concessão da segurança pelo TJ, o município de Salvador não concorda, ele quer recorrer, pode interpor qual recurso? Pode interpor recurso extraordinário e especial. Pronto, então vamos juntar Geisiane e Anderson aqui. Ele pode interpor tanto o extraordinário, como pode interpor o especial. Pode interpor um, o outro ou os dois. Beleza? E se ele interpuser recurso ordinário? Erro crasso, erro grave. Eu acho que não deveria ser.
mas é erro grave, não pode ser aproveitado segundo a jurisprudência. E se você interpõe um recurso especial numa decisão denegatória, erro grave, você errou rude. Não poderia ter interposto um recurso especial, porque o recurso cabível é recurso ordinário, tá certo? Pois bem, são aí as hipóteses de cabimento do recurso ordinário. Tratemos agora dos embargos de divergência. Alguma dúvida? Então a diferença é a concessão ou não da segurança, exatamente. Uma das diferenças é essa, né? Primeiro, você tem que percorrer aí 3 caminhos. É mandado de segurança? É mandado de segurança, certo. É de competência originária do tribunal? De competência originária do tribunal. Concedeu ou denegou a segurança? Denegou, recurso ordinário. Concedeu, recurso especial, recurso extraordinário. Luana, professor, me perdi nesse artigo 1027, 2b. Explica de novo, por favor. Pois é, todos nós. Eu me perdi também na integradora. O que diz o artigo 1027, 2b? Vamos botar aqui para a gente acompanhando a disposição aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela. Cadê? 1027. Olha aqui, ó. Vamos ler comigo aqui, ó. Artigo 1027. Serão julgados em recurso ordinário. 2b. Os processos em que forem... Os processos. Repare que ele não está falando em mandado de segurança, não está falando de injunção. Não. Os processos em que forem partes de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro município. Imagina que o município de Salvador esteja cobrando IPTU do consulado de Portugal aqui em Salvador. E o consulado o Estado português não concorda com a tributação por causa da imunidade que tem tratado e tudo mais, e ele não concorda com a tributação, portanto, realizada pelo município de Salvador. Então, entra-se a demanda, então, corre na Justiça Federal no primeiro grau. O artigo 109 diz que compete aos juízes federais. Cadê? Aqui, artigo 109. Aos juízes federais compete as causas entre Estado estrangeiro internacional, Estado estrangeiro, organismo internacional e município ou domiciliado, pessoa domiciliada residente no país. Assim como cabe as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Então imagina que existe uma demanda em que o município de Salvador esteja cobrando IPTU do consulado de Portugal aqui. E aí o Estado português, o país Portugal, entrou com ação contra o município de Salvador dizendo eu não devo imposto, não devo IPTU porque tem tratado, porque, enfim, da Constituição, sei lá onde é que está. Se alguém, diante de uma decisão interlocutória nesse processo, imagina que Portugal pediu uma liminar para suspender a exigibilidade da cobrança. Cabe que recurso contra a liminar? Decisão interlocutória liminar. Cabe que recurso? 2, 3 e? Que recurso? Tim, crim, 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 crim. Que recurso que cabe contra a decisão interlocutória? Agravo. Em regra, esse agravo seria julgado por quem? Um agravo contra a decisão de um juiz federal. Em regra, quem julgaria esse agravo interposto contra a decisão de juiz federal? Cara de paisagens, silêncio. Luana, coragem, Luana. Quem julgaria? Se você está num processo na Justiça Federal, você está demandando contra a Caixa Econômica Federal. E aí você teve uma liminar indeferida. Você vai interpor para quem? Você vai interpor para o TRF. O TRF é o tribunal, como a Gesiane falou aqui, é o tribunal que está acima do juiz federal. Em regra, agravo de instrumento é interposto no TRF.
Só que neste caso, em que tiver um conflito de um Estado estrangeiro ou organismo internacional contra município ou pessoa domiciliada, o agravo de instrumento, nesse caso, ele é do STJ. Ele pula o TRF, ele dá um salto e vai direto para o STJ. E da sentença que julgar esse processo, recurso ordinário para o STJ. Ok? Portanto, temos aqui então uma hipótese excepcional em que da decisão interlocutória de juiz federal o agravo é para o STJ e da sentença de juiz federal cabe recurso ordinário para o STJ. E perceba que aqui, nesse processo, independe do resultado. Se o Estado estrangeiro ganhou ou perdeu, cabe recurso ordinário contra a sentença que julgar essa questão. Tá certo? Quem havia perguntado aqui, Luana, entendeu? Pois é, melhorou, mas é o tipo da coisa que vai esquecer logo logo, né? Porque a gente não vai ver isso na realidade. A gente não vai ver essa circunstância na realidade. E a questão da integradora era exatamente essa. Era uma disputa tributária entre o município e o Estado estrangeiro. E aí, nesse caso, era um agravo de instrumento, a decisão, era uma decisão interlocutória, então estava qual recurso cabível? Aí agravo de instrumento TRF, agravo de instrumento para o TJ, recurso especial, recurso extraordinário, agravo de instrumento para o STJ. Imagina, aquela que você riscaria logo de cara é o agravo de instrumento para o STJ. Assim como a sentença que julga essa demanda será um recurso ordinário para o STJ. Ok? Tudo tranquilo? Beleza? Nem preciso dar para prova. Olha, eu confesso que eu não vou cobrar vocês isso na prova. Não vou, porque eu não cobro coisas que eu não acho que terão uma real utilidade prática na vida de vocês, ok? Isso aqui, estou dando essa aula a contragosto, porque assim tenho que dar essa aula. Pois bem, vamos trabalhar agora de outro recurso que talvez vocês nunca vejam na vida de vocês, como eu nunca vi, eu nunca interpus nenhum, e que chama-se embargos de divergência. Embargos de divergência. É um recurso importantíssimo, importantíssimo. E ele está inteiramente em consonância com a orientação do novo CPC, que fala que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência. Os embargos de divergência ele é um recurso que tem por finalidade pacificar a jurisprudência dentro do próprio tribunal. Se dentro do tribunal está aquela loucura, cada um decidindo de uma maneira diferente, cabe embargo de declaração para pacificar a jurisprudência dentro do próprio tribunal. Se você tem dois tribunais se divergindo, cabe recurso especial para o STJ. Se tem dois tribunais divergindo quanto à correta interpretação da lei federal, cabe recurso. Mas os embargos de divergência, eles servem para dirimir controvérsias internas do tribunal. Eu, particularmente, se fosse legislador, eu ia fazer previsão de embargos de divergência para todos os tribunais, porque é um mecanismo que se tem de forçar que o tribunal pacifique a sua jurisprudência. Eu falei para vocês no recurso especial extraordinário que não cabe recurso especial extraordinário quando houver divergência doméstica. Eu não posso ir para o STJ, aquela roupa suja se lava em casa, né? Eu não posso ir para o STJ e falar assim, STJ, Tribunal de Justiça da Bahia, eu não sei não. Não sei mais o que eu faço com o TJ Bahia. Ora ele fala uma coisa numa decisão, ora num outro processo ele fala outra. Você tem que dizer para o TJ Bahia, ao final, qual é a correta interpretação do dispositivo de lei federal. Não cabe recurso especial quando houver divergência jurisprudencial dentro do próprio tribunal. Cabe recurso por divergência jurisprudencial, dissídio jurisprudencial, entre diferentes tribunais. Pois é, os embargos de divergência, se eu fosse legislador, eu ia colocar previsão para que os embargos de divergência tivessem cabimento dentro do próprio tribunal. Então, TJ Bahia, a primeira Câmara decide assim, a segunda decide assado. Peraí, pô. Eu não posso ganhar ou perder por um golpe de sorte. Se na distribuição caiu na primeira, ganhei. Caiu na segunda, perdi. Não pode ser assim. Então, deveria, no meu sentir, ter cabimento embargos de divergência em todo e qualquer tribunal. Mas não é assim. Embargos de divergência
só tem cabimento no STJ ou no STF. Só tem cabimento os embargos de divergência no STJ ou no STF. E tem previsão no artigo 1043 do novo CPC. 1043 do CPC. Já não é mais lá tão novo assim. Pô, esqueci de trazer água. Gui. Deixa eu explorar alguma criança aqui. Gui, Alice. Enquanto não aparece ninguém aqui, vamos nessa. Cabem embargos de divergência, portanto, quando houver divergência de entendimento quanto à questão de direito dentro do STJ ou dentro do STF. Diz assim o artigo 1043, mas não é toda e qualquer demanda no STJ ou no STF que admitem a interposição de embargos de divergência. Diz assim o artigo 1043, é embargável o acórdão, acórdão. Pode embargo de divergência contra decisão monocrática? Não. Tem que exaurir, tem que ser de decisão colegiada. Por quê? Não faz sentido eu pretender pacificar a jurisprudência do tribunal se eu sequer submeti a decisão monocrática para julgamento do órgão colegiado. Então eu tenho que primeiro interpor um agravo interno para ser julgado pelo órgão colegiado. E tendo um órgão colegiado, teremos então um acórdão. Então vamos lá. É embargável o acórdão, check, né? Quem tivesse vademecum aí no papel iria dizer assim, não cabe contra decisão monocrática. É embargável o acórdão de órgão fracionário. É embargável o acórdão de órgão fracionário. O que isso quer dizer? É lógico que não cabe acórdão de tribunal pleno. Não cabe acórdão de corte especial. Não cabe embargos de divergência contra o órgão de maior composição do tribunal. Porque repare, como é que você vai dizer que não está pacificada a jurisprudência se aquela decisão foi do pleno do STF, por exemplo? Bom, se é do pleno, as decisões do pleno, inclusive, constrangem todos os integrantes do pleno a decidirem daquela forma. O artigo 927 das hipóteses que colocou de precedentes obrigatórios tem lá do pleno, o órgão de maior composição. Então, se você tiver um órgão, uma decisão de um órgão de maior composição, é claro que não cabe embargo de divergência, porque aquele já é o órgão que tem a última palavra, aquele órgão de maior competência, de maior atribuição no tribunal. E, portanto, se ele é quem está decidindo, não faz sentido, né? Então, é embargável o acórdão de órgão fracionário. Isso quer dizer que tem que ser da primeira turma, da segunda turma, da primeira sessão, da segunda sessão. Não cabe contra acórdão do pleno. Não faz sentido? Faz. Inciso 1. Repare, em recurso extraordinário ou em recurso especial. Estão lendo aí? Estão lendo? Estão acompanhando? Precisa compartilhar a tela? Tem gente aí com dificuldade que precisa compartilhar a tela. Vocês estão quietos hoje, mais do que de costume. Estou lendo aqui, Artigo, está na tela de vocês aí, É embargável o acórdão de órgão fracionário que, 1. Em recurso extraordinário ou em recurso especial. Não cabe embargos de divergência em processos de competência originária do STJ ou em processos de competência originária do STF.
Se a ação já começou no STJ ou no STF, não cabe embargos de divergência. Só cabe se estivermos diante de recurso especial ou de recurso extraordinário. Quando aprovado o novo CPC, vocês estão vendo aí na tela, quando foi aprovado o novo CPC, nós tínhamos hipótese de cabimento para os processos de competência originária, tá aqui, ó, nos processos de competência originária. Só que ele foi revogado pela Lei 13.256. Portanto, isso aqui, para a vida de vocês, basicamente, sendo muito sincero, só vai servir para questão de concurso e para a OAB, tá? Basicamente, só vai servir para a OAB e para a questão de concurso. E para vocês tem serventia, portanto, porque vocês vão passar por isso ainda na vida de vocês. No mínimo, na OAB, vocês vão ter que passar por isso na vida de vocês. Pois bem, é muito provável que pergunte assim: cabem embargos de divergência nos processos de competência originária quando acórdão de órgão fracionário divergir de julgamento de qualquer outro? Você fala, faz sentido, pô. Porque se a ideia é pacificar a jurisprudência do tribunal, por que não de ação de competência originária? Por que não? Porque a Lei 3.256 revogou o inciso 4. Porque se não fosse pela revogação da Lei 3.256, caberia. E não faz sentido não caber. Era para caber sim, se não fosse a ideia de restringir o número de demandas existentes dentro dos tribunais superiores. Portanto, pensou em embargo de divergência, pensa em recurso especial e pensa em recurso extraordinário apenas. Só cabe para recurso especial e para recurso extraordinário. Ponto 1. Então vamos lá. Em recurso especial ou extraordinário, e quando o acórdão do órgão fracionário divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, ok? Nitidamente estamos falando de uma divergência doméstica. O tribunal não está se entendendo qual é o entendimento correto quanto à questão de mérito. O que tem que acontecer? As duas decisões têm que ser decisões de mérito. Tanto no meu caso, o que está sendo julgado é o mérito do processo, quanto do caso paradigma que foi decidido pelo outro órgão fracionário, também foi o mérito do processo. Então, nós temos duas soluções diferentes para o mérito do processo. Cabem embargos de divergência. O que vai acontecer? Vai para um órgão de maior composição para dizer, olha só, a primeira turma decidiu assim, a segunda turma decidiu assado. Qual é um órgão de maior composição da primeira com a segunda? Aí a gente tem que ver o regimento interno. Primeira e segunda turma, por exemplo, compõem no STJ a primeira sessão civil. Então, a primeira sessão do STJ vai dirimir a controvérsia. Vamos lá. Quem tem razão é a primeira turma. Isso quer dizer que pacificou. Porque se a primeira sessão tiver dito que o entendimento correto é A e não B, a partir daquele dia, B deve também aplicar o entendimento que foi fixado pela sessão. Então, repare que aqui é quando dois órgãos tiverem entendimentos divergentes, o próprio tribunal, por um órgão interno de maior composição, ele vai dizer qual órgão que está dando a melhor interpretação. E aí, com isso, ele vai pacificar a sua jurisprudência interna, ok? Então, aqui, recapitulando, vamos ler agora o artigo junto. Artigo 1043, caput. É embargável o acórdão de órgão fracionário que 1. Em recurso extraordinário ou em recurso especial, só cabe nessa hipótese aqui. Na ação rescisória, não cabe. Em reclamação, não cabe. Em mandado de segurança, não cabe. Só em recurso especial ou extraordinário, divergir, ou seja, se é em recurso extraordinário, cabe embargos de divergência no STF. Se falou que é em recurso especial, cabem embargos de divergência no STJ, porque só quem julga recurso especial é o STJ e só quem julga recurso extraordinário é o STF. Então, quando estivermos diante de recurso extraordinário, cabe embargos de divergência quando o acórdão
divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Eu falo, STJ, meu caso, essa decisão embargada aqui, olha, ela está diferente dessa decisão paradigma. Qual é a decisão correta? A decisão embargada ou a decisão paradigma? Se a decisão correta for a paradigma, opa, então corrija a minha. Então corrija a embargada, que a embargada está incorreta, beleza? Ambas, decisão embargada e decisão paradigma, tem que ter versado sobre o mérito do processo. E aí, sacanamente, essa lei 3.256, que o pessoal chama, né, que é a lei dos assessores dos tribunais superiores, essa lei 3.256, o CPC, a princípio, ele previa que se dois órgãos do mesmo tribunal estivessem em divergência com relação à admissibilidade, a primeira turma admite recurso especial assim, a segunda turma não admite recurso especial para esse caso. Pô, e afinal, cabe recurso especial ou não cabe recurso especial desse jeito? Pelo CPC, caberia embargo de divergência, quando estivéssemos diante de admissibilidade. E aí veio a lei superveniente e revogou esse inciso. E que, portanto, se os dois acórdãos versam sobre a admissibilidade do recurso especial extraordinário, não cabem embargos de divergência. Ok? Beleza? Estão acompanhando? Sim? Essa sala tá vazia, 19 pessoas, era para ter um caminhão de gente aqui, rapaz. Inciso 3. Estão acabando. É também embargável o acórdão de órgão fracionário, que em recurso extraordinário especial, aqui está a mesma coisa, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e o outro que não tenha conhecido do recurso. O que quer dizer um acórdão que não tenha conhecido do recurso? Maria Rose, o que é um acórdão que não tenha conhecido do recurso? Silvia, Ana Paula, Anderson, Daniele, Eric, Gabriel, Gesiane, Isabela, Luana, Lucas, Roberto, Silvia, Suzana, cadê vocês? Não tenha passado pelo juiz de admissibilidade, não foi recebido. Portanto, olha que... Rapaz, tem coisa que o processo civil... Eu vou até chamar o meu filho aqui para ver se ele vai... Para ele faz algum sentido. Tem coisas que os tribunais superiores fazem que a gente precisa falar, a gente precisa fazer uma manobra retada para poder explicar. Olha o que diz esse inciso. Cabe embargo de divergência, cabe embargo de divergência em recurso extraordinário especial quando um for de mérito e o outro, apesar de não ter conhecido, analisou a controvérsia. Isso aí é o que a gente chama de falso não conhecimento. Fake news é um falso não conhecimento. Comumente, os tribunais superiores eles falam o seguinte: não conheço do recurso especial porque não houve violação da lei federal. A lei federal diz isso, 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 isso. E no caso concreto, o tribunal disse exatamente isso. E, portanto, o acórdão não violou a lei federal. Não conheço do recurso. E você fala, não, o Tribunal Superior não é não conheço do recurso, é nego o provimento ao recurso. Porque você analisou. Se você disse que não houve violação à lei federal, é o mesmo que você dizer que analisou o meu recurso e não concorda com ele. A admissibilidade esbarraria se você dissesse que é intempestivo, que não tem cabimento porque não se trata de um acórdão, ou que você não disse no seu recurso especial qual dispositivo de lei federal que foi violado, ou quando você não alegou violação nenhuma. Isso é não conhecimento. Mas quando ele analisa o caso, fala, olha, não houve violação de lei federal. O acórdão está certo. E comumente ele conclui, não conheço do recurso. Se ele faz isso, é meio que uma pegadinha. Ele diz que negou a admissibilidade, mas ele resolveu a controvérsia. Ele disse que não teve violação. Então ele julgou o mérito. Olha que loucura. A gente precisou de um inciso, portanto, no 1043, para dizer que
Naqueles casos em que ele fala que não julgou, mas julgou de verdade, na verdade ele analisou sim a controvérsia, ou seja, é um falso não conhecimento, nós estamos, em verdade, diante de duas decisões de mérito. Estamos diante de uma decisão que não conhece do mérito, que diz que não conhece do mérito, mas julgou sim o mérito. É que nem aquele assim, que nem quando o pessoal vai contar uma fofoca, né? Rapaz, nem te conto. Vai contar. Esse nem te conto aí é um prenúncio de que vai contar. Aqui fala, não conheço, porque não houve violação. Ou então faz o seguinte, não conheço do recurso, porque a decisão está de acordo com a jurisprudência do STJ. Então, se está de acordo com a jurisprudência do STJ, você está dizendo, em verdade, que você conhece do recurso, mas está negando o provimento ao recurso. Se você estiver diante da situação estranhíssima de uma decisão que diz que não conheceu, mas conheceu sim e negou o provimento, tem hipótese de cabimento nos embargos de divergência. Ok? Essa é a hipótese do inciso 3. Pois bem, pois bem. Qual o prazo da interposição de embargo de divergência? Lucas não pode responder que ele sempre acerta. Qual o prazo para interposição dos embargos de divergência? 15 dias. Sempre 15 dias. Todo recurso 15 dias, menos embargo de declaração. Pois bem, o que você vai fazer então? Preste atenção. Aqui, galera, é mais ou menos igual ao seu recurso especial interposto com a alegação de dissídio jurisprudencial. Gabriel falou 15, Anderson 15, Isabela 15, beleza. Os embargos de divergência, prestem atenção, eles funcionam mais ou menos, como funciona o recurso especial quando você alega dissídio jurisprudencial. É bem verdade que o recurso especial, alegando dissídio jurisprudencial, impõe que sejam entre dois diferentes tribunais. Os embargos de divergência, eles reparem, portanto, então, que eles necessariamente estão fundados em um dissídio jurisprudencial dentro do próprio tribunal. O que você tem que fazer? Juntar a decisão que você diz que está em sentido diverso daquela decisão que foi proferida no seu caso concreto. Só isso basta? Claro que não. Você precisa fazer aquilo que a gente chama de cotejo analítico. Cotejo analítico. Cotejo analítico. O que é isso? Você tem que dizer que os dois casos eles são iguais, ou eles são similares, eles são análogos. A questão posta em um é igual à questão posta no outro. A questão jurídica tratada em um é a mesma questão jurídica tratada no outro. A solução dada a um é diferente da solução dada ao outro. Embora seja a mesma questão, amparado na mesma questão de fato, embora amparados na mesma questão de direito, a solução dada foi diferente. E, portanto, nós temos aí um dissídio jurisprudencial. O que você tem que fazer? Demonstrar em que pontos eles são similares mesmo. Olha, esse é igual a esse, porque aqui eu aleguei isso e lá ele alegou isso. Mesma coisa. A questão de direito posta, a questão jurídica posta aqui, no meu caso, eu aleguei tal violação de dispositivo de lei, por exemplo. Neste caso paradigma, a discussão lá foi exatamente esse mesmo dispositivo de lei. Acontece que, neste meu caso, decidiu-se de um jeito e, nesse outro caso paradigma, decidiu-se de outro jeito. E, afinal, instância, o órgão superior, quem está certo? O embargado ou o paradigma? Qual decisão? Embargado ou paradigma que está correta? Isso eu preciso fazer muito detalhadamente, muito especificamente eu preciso demonstrar. E aí o princípio da dialeticidade na veia. Eu preciso confrontar a decisão embargada, demonstrar em que aspecto houve a divergência jurisprudencial. Então, vou ter que demonstrar a divergência entre eles. E aqui tem uma questão interessante. Até nessa aula com a professora Carolina Zeda, ela estava chamando a atenção do entendimento da professora Tereza Rudalvin, que ela disse o seguinte, que essa lei 3.256, ela tentou uma coisa, mas não conseguiu. Por que ela tentou e não conseguiu? O que a lei 13.256 quis?
Essa lei 3.256, vocês viram que ela revogou a hipótese em que decisão embargada e decisão paradigma versavam sobre admissibilidade, não foi isso? Se as duas decisões versassem sobre admissibilidade, não cabe mais embargo de divergência, porque a Lei 3.256 revogou o inciso 2, correto? Correto. Acontece que eles deixaram escapar, esqueceram de revogar o parágrafo 2º. Olha aí. O parágrafo 2º fala o quê? A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. Portanto, para Teresa Arruda Alvim, e aí eu tenho alguma ressalva, mas ainda eu preciso pensar melhor, porque foi Carol Zeda que levantou essa bola essa semana, então assimilei, mas a princípio tem uma discordância, mas não ouso discordar de Teresa Arruda Alvim sem antes pensar muito bem, né, e ler outras opiniões. Diz ela que foi ineficaz a revogação do inciso 2, porque o parágrafo 2º diz que pode versar sobre direito processual. E direito processual, para ela, estaria no campo da admissibilidade. E, portanto, com fundamento no parágrafo 2º, você poderia juntar dois acórdãos, embargado e paradigma, que, portanto, tivessem versado sobre admissibilidade, desde que verse sobre uma questão de direito processual. Pois bem, tem um ponto interessante que ele aqui reafirma o entendimento da jurisprudência já à luz do velho CPC, que é bem interessante. E que se isso cair numa questão de prova ou de concurso, e que é muito bom de cair numa questão de prova de concurso, com certeza todo mundo iria errar. Eu assinalei aqui o parágrafo 3º, quem estiver acompanhando aí na tela, dê uma olhadinha, que interessante esse caso aqui. Repare, antes de vocês lerem, o que foi que eu disse? Tem dois órgãos que estão divergindo. Qual é o entendimento correto entre eles? A primeira turma entende uma coisa, a segunda turma entende outra. Qual que está certo? Aí o parágrafo 3º falou o seguinte, olha, cabe embargo de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada. Você falou, xixi, não pode. Você vai dizer por quê? Lá em cima fala que tem que ser de órgãos diferentes. Não pode ser do mesmo tribunal. Porque o inciso 1 e o inciso 3, eles falam de outro órgão. Mas ele fala, cabem se for da mesma turma que proferiu, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Ou seja, a turma era formada por 3 ministros. E esses 3 ministros tinham um entendimento sobre determinada matéria. Só que desses 3 ministros, 2 saíram. Morreram, foram para outra turma, ou se aposentaram. 3 saíram. E entraram outros 2. E esses outros 2 mudaram a jurisprudência daquela turma. Então você tem a turma na composição dos outros 3 que dizia A, e agora você tem a mesma turma dizendo B. Mas o que foi que ele falou? Olha, se mudou mais da metade, é como se fosse outra turma, é como se fosse um outro órgão. É o mesmo órgão? Você fala, é a primeira turma. Estamos falando da final, mas é como se fosse outro órgão, porque os seus integrantes sofreram alteração em mais da metade. Então é como se fosse a segunda turma, por exemplo, terceira turma, por exemplo. Então, pode ser do mesmo órgão? Pode, desde que você demonstre que a turma que a compõe é diferente, mudou mais da metade da turma que compunha originalmente. Pois bem, crianças, é só de embargos. Podia falar mais coisa, mas assim, já é tão fora da curva os embargos, que tá bom por hoje. O que vocês têm para me dizer? O que vocês têm para me perguntar? Olha aí, Silvia, quem é aí? Olá, tudo bom? Minha irmã, queria lhe ver. E aí, tudo beleza? Prazer. Como está? Pô, mas você colocou ela para assistir embargos de divergência? A aula toda. Foi mesmo? Pô, logo embargos de divergência, se fosse de repente uma apelação, agravo de instrumento, um negócio mais interessante. Coisa, viu? Olha, não é todo dia assim não, viu? Tem dia que é melhor, tem dia que é mais tranquilo. Hoje foi fora da curva.
Mas também não é todo dia que a gente acaba 5 para as 9. Então também. Pois é. Pois bem, alguma dúvida, galera? Alguma questão mais? Professor, não demora de postar essa aula, preciso rever. Rapaz, está no roteiro já. Eu não mandei para vocês um roteiro de recurso aos tribunais, eu não mandei um módulo grande. Está na aula 6 isso. Dentro da aula 6 tem lá falando de recurso especial e extraordinário. Ah, postar essa aula lá no YouTube. Relaxa, que eu vou botar lá. Mandei o roteiro e vou postar a aula. Vou postar ainda hoje, viu? Fiquem tranquilos. Lucas pedindo, repetir órgão fracionário. Claro que posso. É o seguinte, olha. O que diz aqui? O que é órgão fracionário? Os tribunais têm vários órgãos dentro do tribunal. Vamos pegar o nosso Tribunal de Justiça, por exemplo. Nosso Tribunal de Justiça tem o Tribunal Pleno, que é composto por todos os desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça. É o pleno, é o total. Abaixo do pleno, você tem sessões cíveis reunidas. São todas as sessões cíveis se reúnem. Abaixo delas, você tem as sessões cíveis de direito público e as sessões cíveis de direito privado. Abaixo dela, você tem as câmaras. Tem Câmara Cível e tem Câmara Criminal. E dentro da Câmara, você tem as turmas julgadoras. Então, repare que são vários órgãos fracionários. Alguns recursos são julgados por turma, outros são julgados por Câmara, outros são julgados por sessão, outros são julgados por sessão cível, outros são julgados por sessões cíveis reunidas, outros são julgados pelo pleno. Cada órgão desse é um órgão fracionário. Então, se você tiver uma decisão da primeira sessão com a segunda sessão, você caberia, vamos dizer assim, no STJ, tá? Ou STJ ou STF. No âmbito do STJ ou STF, se você tiver duas sessões em entendimentos diferentes, você tem aí uma divergência interna doméstica que você precisa pacificar. Cabem embargos de divergência, porque nós temos dois órgãos diferentes com entendimentos diferentes. E repare, às vezes eles não são da mesma instância, não. Às vezes você tem a primeira turma e você tem um acórdão da segunda sessão. A primeira turma não está vinculada, por exemplo, à segunda sessão. E estão divergentes entre eles. E aí, quem tem razão? A primeira turma ou a segunda sessão? Vamos ter que ir para um órgão fracionário que seja superior à sessão para dizer qual é o entendimento que deve ser consolidado. Ok, Lucas? Órgão fracionário, portanto, não é o órgão de maior composição, porque não cabe embargo de divergência contra o órgão de maior composição. Por exemplo, uma decisão do STF. Imagina que um recurso, que isso não teria recurso extraordinário no pleno, não teria isso lá não. Mas se porventura, vamos supor que fez um IAC, um recurso extraordinário fez um IAC e foi julgado pelo pleno. Não cabe embargo de divergência, não cabe, porque já é o pleno, já está pacificada a matéria por ter sido julgado pelo pleno. Ok, Lucas? Luana, o senhor pode falar um pouco dos efeitos dos recursos extraordinários? Tem muitas diferenças em relação aos demais recursos. Antes de passar para o seu, então, Luana, deixa eu ver o de Lucas aqui. Como é dividido quem julga? Se é o pleno. Isso quem traz, Lucas, é o regimento interno. Os regimentos internos é que distribuem a competência para julgamento. Por exemplo, apelação e agravo, quem julga, por exemplo, quem julga é sempre turma. Três julgadores que julgam a apelação e quem julga agravo de instrumento. Mas aí você precisa ver no regimento interno, por exemplo, quem julga a ação rescisória? Aí vai dizer, peraí, ação rescisória contra a sentença? Ah, então é o órgão tal. Ah, é ação rescisória contra um acórdão? De qual órgão? Então quem julga é tal órgão. É uma questão, é uma ação de competência originária contra um vereador? Então quem vai julgar é o órgão tal. É o regimento interno quem faz a distribuição entre os órgãos de qual é a competência deles. Tá certo? Então dê uma olhadinha no regimento interno. O regimento interno do TJ Bahia está muito bom, inclusive. Acho que comentei com vocês que após a aprovação do novo CPC, Fred ele foi incumbido de fazer a revisão do regimento interno, de propor a revisão do regimento interno. Então está muito bem feito o regimento interno do Tribunal de Justiça da Bahia. Ele é pioneiro, inclusive, em muitos pontos muito interessantes que foram trazidos por Fred. Ok?
Lucas. Luana, você pode falar um pouco sobre os efeitos dos recursos extraordinários? Tem muitas diferenças em relação aos demais recursos? Repare, de qual recurso especificamente, de qual efeito você está falando, por exemplo? Vamos pegar os efeitos mais gerais aí. Por exemplo, efeito suspensivo. É esse, por exemplo, esses efeitos? Suspensivo, devolutivo, são esses efeitos que você está falando, Luana? Tá. Efeito suspensivo. Pergunto a vocês que já fizeram a primeira prova, inclusive, e responderam isso na primeira prova. Por que que Lula foi preso após o julgamento da sua apelação? Por quê? Porque o recurso subsequente eram recursos especiais. Ou era recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o STF. E esses recursos não têm efeito suspensivo op legis. Eles não têm efeito suspensivo por força de lei. E, portanto, Lula, no caso, foi preso, ou os acórdãos podem ser objeto de cumprimento provisório de sentença, porque os recursos para instância extraordinária, em regra, não são dotados de efeito suspensivo. Eles não são dotados de efeito suspensivo. Se a parte quiser, ela pode postular pela atribuição de efeito suspensivo no caso concreto. Ele pode pedir que aquele recurso especial especificamente seja atribuído o efeito suspensivo. E aí ele vai ter que demonstrar a presença dos requisitos da tutela provisória, fum boniure periculum in mora, tá certo? Então, por exemplo, isso já diferencia, por exemplo, o recurso especial e extraordinário da apelação. Pense bem que, dos recursos todos, apenas a apelação tem efeito suspensivo por força de lei. Apenas a apelação tem efeito suspensivo por força de lei. Os demais recursos não têm efeito suspensivo por força de lei. Ok? Então, com relação ao efeito suspensivo, está aí resolvido. O efeito devolutivo. O efeito devolutivo, vocês se lembram? O efeito devolutivo que está disciplinado na apelação, porque é a apelação quem tem tipicamente o efeito devolutivo, tanto na perspectiva horizontal quanto na perspectiva vertical. Tanto o efeito devolutivo em extensão quanto o efeito devolutivo em profundidade. A apelação tipicamente tem isso. O que isso quer dizer? Estava vendo esses dias uma aula com o Lucas Buril. O Lucas Buril ele escreve muito sobre isso, a tese dele tratou sobre o efeito dos recursos, e eu achei uma expressão que ele falou, é que o efeito suspensivo, o efeito devolutivo em profundidade, permite que o tribunal sente na cadeira do juiz. Ele pode julgar a demanda novamente como se ele fosse o juiz que julgou no primeiro grau. Então, ele pode conhecer de toda e qualquer matéria que tenha sido discutido no primeiro grau, tenha ou não sido resolvido na decisão, tenha ou não sido objeto da apelação. Se aquilo está contido no capítulo que foi impugnado no recurso, tudo aquilo ali pode ser objeto de apreciação pelo tribunal. Estão lembrados disso, do efeito devolutivo em profundidade? Pois bem, a apelação nitidamente tem o efeito devolutivo em profundidade. Quando você interpõe a apelação e fala, tribunal, eu não concordo com a condenação em danos morais. Não concordo porque eu acho que o juiz errou no ponto A. Quando você devolve ao tribunal o conhecimento do capítulo de danos morais, o tribunal ele pode analisar o capítulo de danos morais com todas as questões que tenham sido relacionadas ao capítulo dos danos morais. No seu recurso, você só trouxe o fundamento A para reformar a sentença. Mas você trouxe na contestação o fundamento A, B, C e D. O tribunal pode não concordar com o fundamento A, mas ele pode concordar com o fundamento B e C. Portanto, na apelação, isso é tranquilo de acontecer. Já no recursos especiais, a maioria da doutrina diz que não tem efeito devolutivo em profundidade, que o tribunal não pode analisar as questões que não tenham sido objeto do recurso. Ele só, para a maioria da doutrina, o tribunal analisa as questões que foram levadas no recurso. Por quê? Porque para
essa parte da doutrina majoritária exige o pré-questionamento. Então, o tribunal só poderia analisar as matérias que foram devidamente pré-questionadas. Ou seja, se você não alegou no seu recurso, não está pré-questionada. Embora exista uma corrente da doutrina que diga que não, os recursos especiais, extraordinários, têm sim efeito devolutivo em profundidade. Os tribunais podem, uma vez conhecido do recurso, analisar toda e qualquer questão que tenha sido relacionada àquela demanda. Ok? Mesmo as questões de ordem pública, para esses que defendem isso, sim. Para esses que defendem que os recursos especiais têm efeito evolutivo amplo, mesmo as questões de ordem pública poderiam ser conhecidas no Tribunal Superior. Porque para essas pessoas, o Tribunal Superior, os recursos têm efeito devolutivo amplo. Isso porque tem até uma súmula do STJ que fala o seguinte: conhecido o recurso, o tribunal julgará o direito, aplicará o direito, ou julgará o caso, enfim, alguma coisa assim que eu não me lembro como é a súmula. Mas essa súmula dá a entender que este obstáculo de fatos e provas é apenas um obstáculo de admissibilidade. Se você passou da admissibilidade, aceitou aquele recurso e não precisa revolver o contexto fático probatório para analisar a questão de direito, passou daquilo ali, você pode analisar qualquer coisa. Mas aí é um pouco além, que a gente não tem como aprofundar agora, não. Deixa para pós isso aí. Rapaz, pessoal, eu tô lançando uma pós nesse segundo semestre que tá ficando coisa linda de meu Deus. Vai sair, se Deus quiser, do jeitinho que eu quero que seja. Vai ser muito, muito, muito bacana. Depois, inclusive, preste atenção. Eu tô fechei hoje aqui, na última semana de maio, teremos um professor na pós, que não vou falar ainda o nome dele, até que esteja tudo certinho, que é extraordinário. E vamos tratar sobre recursos extraordinários. Ele é muito bom e quero que vocês participem dessa aula, tá? Na última semana de maio, vai ser excelente, porque vai trabalhar uma questão que vocês têm conhecimento, que é recursos extraordinários, tá bom? Daniele, poderia explicar direito local e divergência local de súmula na admissibilidade? Fiquei fora dessa parte. Repare, não cabe recurso especial para discutir direito local. Por exemplo, lei municipal, lei estadual, Constituição estadual. Eu não posso ir para o STJ para dizer: STJ violou a lei estadual. Ele vai dizer: lei estadual não é problema meu, eu sou lei federal. STF violou a Constituição da Bahia. Isso aí é problema do Tribunal de Justiça. Quem é o guardião da Constituição da Bahia é o Tribunal de Justiça da Bahia. Quem é o guardião da lei municipal é o Tribunal de Justiça da Bahia, não sou eu. Portanto, não cabe recurso nem para o STJ nem para o STF que versar sobre lei local. Ponto 1. Beleza? Ok? E com relação à divergência local de súmula, é o seguinte, não cabe recurso especial. Um dos fundamentos do recurso especial é divergência na aplicação da lei federal, na interpretação da lei federal. Tem duas pessoas interpretando a lei federal de maneira diferente. Um lê o artigo 10 e diz: o artigo 10 diz que essa cor é azul. O outro lê o artigo 10 e fala: não, o artigo 10 está dizendo que essa cor é verde. Está parecendo aquela foto de um vestido, né, que circula na internet, que alguns acham que é azul e preto, outros acham que é branco e dourado. Então, um tribunal olhou aquele vestido e falou: é preto e azul. O outro olhou o dispositivo de lei federal e falou: claro que não, isso é branco e é rosa. Portanto, temos uma divergência. Se forem dois tribunais diferentes, por exemplo, o TJ Bahia com o Tribunal do Rio de Janeiro, TJ Bahia com o Tribunal de Sergipe, o de Sergipe com o do Rio Grande do Sul, se tem dois com interpretações diferentes do mesmo dispositivo de lei, cabe recurso especial para o STJ, porque a unidade da interpretação da lei federal cabe ao STJ. Então, o STJ tem dois tribunais, cada um falando uma coisa. Você precisa dizer ao final qual é a melhor interpretação, qual é a interpretação correta. Então, se tem dois tribunais diferentes dando interpretação sobre o mesmo dispositivo de lei federal,
cabe recurso especial. Mas não cabe recurso especial se a divergência for dentro do próprio tribunal. Eu não posso ir para o STJ e dizer, ô STJ, o Tribunal de Justiça da Bahia, ora diz uma coisa num processo, ora diz outra num outro processo. Ele vai dizer, sinto muito, mas se você não fizer um cotejo com uma decisão de outro tribunal, não serve. Porque se é um problema interno, cabe ao TJ Bahia ele próprio pacificar a controvérsia dele primeiro. Não cabe, portanto, divergência jurisprudencial. O problema é que você não tem um recurso para obrigar o Tribunal de Justiça a pacificar a sua jurisprudência. Você não tem um embargo de divergência para forçar o tribunal a pacificar a sua jurisprudência. Aí Lucas perguntou, já que não cabe recurso, faz coisa julgada no próprio TJ? Depende. Qual? Se for lei local, sim. Lei local, acabou. Não pode ir para o STJ, não pode ir para o STF. Não tem cabimento. Você pode até interpor recurso, mas não tem cabimento. Não vai, ele vai obstar o trânsito em julgado naquele momento, porque interpôs o recurso, e recurso tem o tal do efeito, até mais um efeito que tinham perguntado, o efeito obstativo. Todo recurso tem efeito obstativo, se for interposto dentro do prazo. Então, interpôs recurso especial, o senhor vai dizendo, não cabe recurso especial, é lei local. Beleza, eu adiei o trânsito em julgado, tá? Mas não pode passar da instância ordinária, discussão de lei local. Ok? Mais alguma coisa? Vamos encerrar? Minhas crianças, deixa eu só parar de gravar aqui.